E aí, influenciadores do reino, estamos aqui com mais um We Go Podcast e hoje nós temos a honra de receber a Ana Lima. A Ana Lima, além de minha amiga pessoal, de caminhar comigo dia a dia, ela também é uma ministra de louvor aqui na nossa casa, na nossa igreja. E hoje nós vamos estar entrevistando ela e eu creio que vai ser um tempo muito bom, de muito aprendizado e muito crescimento. Rafa, é um prazer estar aqui com vocês, com o pessoal do Igol. Um lugar que eu amo muito, que eu servi durante muito tempo, desde que eu entrei aqui na igreja. O primeiro lugar que eu comecei a servir foi antigamente, né, na alta tensão, que foi um lugar que eu aprendi muito, que eu cresci muito, assim, e que eu tenho muito carinho, muito amor. Então, para mim, é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Que legal. E para mim também é uma honra estar entrevistando, né, minha amiga, minha líder também, né, que a gente vai, não vou adiantar não, vamos começar aqui. Vamos dar início aqui ao podcast com a primeira pergunta, né? Então, fala um pouco de você. Quem é a Ana? Responde pra gente essa pergunta. Quem é a Ana Lima? Bom, para começar, a Ana Lima é uma pessoa que ama muito Jesus, que mais ou menos um ano agora vai fazer, que é casada com o Ricardo, está muito feliz por isso. E uma pessoa que serve na igreja, né? Ama servir na igreja também. E que ama a família, né? Que tem uma família um pouquinho grande, mas que ama muito a família, que tem como princípios a família, né? A dedicação a isso. É isso, né? E você sempre foi cristã, Ana? Eu nasci no lar cristão, né? Como todo mundo fala, nasci no hospital, mas fui criada na igreja e meus pais, né, sempre levou a gente para a igreja. Meu pai desde pequenininho, nós somos uma família um pouquinho grande, de 11 irmãos. Eu sou filha mais velha dos 11 irmãos. 11 irmãos, gente. Só 11 11. irmãos. Só 11. Mas é muito bom, assim, eu sou muito grata a Deus, a família que Ele me deu. E principalmente pelo ensino, né? Pelos nossos pais nos ter dado essa oportunidade de ser criada, né, pela palavra do Senhor, instruídos, né, sendo criados e instruídos pela palavra. E meu pai e minha mãe são pessoas de muito exemplo, assim, sabe? São pessoas simples, de um entendimento, podemos dizer, simples, né, da Bíblia, mas no seu ensinamento profundo, né, que eu entendo que essa vida prática, né, ali de exemplo. Minha mãe é uma pessoa de muito exemplo, de muita fé. Então isso gerou na gente assim filhos que se movem em fé, crê muito naquilo que Deus pode fazer. E o meu pai, do outro lado, assim, minha mãe é muito voltada para esse lado da oração, de se mover em fé. E o meu pai, ele ama a música, né? Então, todo mundo, ele voltava, as meninas colocava para cantar e os meninos ali para aprender um instrumento. Então, para ele, todo o caminho, o primeiro caminho ali para a gente sempre foi ali na música, né? Então, foi onde foi gerando, assim, esse envolvimento tanto dentro do lar cristão, de aprender os princípios da palavra de Deus e empurrando a gente ali para aprender a música também, porque é algo que ele gosta muito e eu acho que ele enxergou uma boa influência. E graças a Deus pra gente foi, né? A maioria nós como irmãos, as meninas todas cantam, os meninos, a maioria toca também, trabalham com música. E é isso. Quero aproveitar aqui para mandar um beijo e um coração para Dona Maria. Sei que estou com muita saudade. Depois que a minha Ana mãe casou, não fui mais convidada para os um almoços, exemplo. né? Tô cobrando aqui em rede pública. Porque gosto muito da comida da Dona Maria. Saudade da senhora. Espero que o vídeo chegue até a senhora. Vai chegar, vou mandar para ela. Uma mulher de muita oração, muito linda verdade. ela. Aprendi muito com ela. Sim. E você falou que acho que todos os seus irmãos, né, amiga, são músicos ou estão envolvidos de alguma forma, cantam, né? E isso é bem bacana. São irmãos assim, uma família de muito talento assim musical.
Mas a gente vai chegar nesse ponto aí também, vamos falar de música também nesse podcast, né? Não tem como não falar de música. E conta um pouquinho pra gente como que é ter uma família grande, uma família com 11 irmãos. Eu imagino que deve ter muitos prós e contra, né? Teve uma época que eu queria ter mais irmãos, assim, né? Mas às vezes, hoje eu falo, acho que, tipo, eu gosto muito do meu espaço, assim. Então, como que é? Como que foi, assim, a infância, a adolescência, depois quando todo mundo foi casando, né? Como que foi, assim, a experiência? Prós e contras, assim, de ter uma família com bastante irmãos, bem grande. Bom, pra mim, né, hoje, quando você amadurece mais, você vê que gera muito aprendizado, né? Você aprende mais a conviver, você aprende a ser mais tolerante também. Haja tolerância. A tolerância, sim. A dividir também, né? Só que é também o difícil é as dificuldades da vida mesmo, né? Não é fácil você sustentar 11 filhos, né? Manter os 11 filhos também dentro da presença de Deus ali no caminho certo, né? Então, eu enxergo assim, na vida dos meus pais, um posicionamento de muita fé e confiança em Deus. E isso é uma coisa assim que eu carrego muito com essa identidade que vem dos meus pais, né? Dos desafios da vida, né? De superação, de trabalho. Então, eu não vejo que tenha coisas negativas, sabe? Tudo que a gente viveu foram desafios, né? Ali do momento em que, pra gente, quando eu não tinha maturidade em relação a isso, né? A gente está sempre amadurecendo. Para mim gerava muita ansiedade em relação ao futuro. Isso para mim foi uma coisa negativa, mas porque eu sou filha mais velha, né? Então eu gerava uma certa preocupação em relação a como ia se sustentar tudo aquilo, a como que a gente ia sobreviver, né? Porque quando você chega a uma certa idade, você já viu tudo aquilo que Deus fez, mas quando você ainda é novo, você não tem um conhecimento de tudo, né? Então você vê as dificuldades do momento, né? Mas quando você amadurece, você vê ou cresce, né? E vê tudo que o Senhor já fez, né? Pela sua família. Assim, eu tenho muito a agradecer ao Senhor pela gente, sabe? Porque a gente vivia num bairro de periferia e tudo, e era um bairro novo e tudo, e as pessoas não tinham um bom olhar em relação à minha família. E hoje eu vejo que as pessoas ficam surpreendidas quando nos vê. É muito assim, que lindo. É muito lindo, assim, ver o trabalho de Deus, o cuidado de Deus, assim, sabe? São pessoas, todos os meus irmãos são pessoas boas, são pessoas trabalhadoras, assim. A maioria estão dentro da igreja, servindo ao Senhor. Então, assim, o exemplo de fé, assim, que eu carrego é maior do que qualquer dificuldade que a gente passou, assim, entendeu? Então, eu não consigo ver isso como negativo, porque tudo que a gente viveu formou o que nós somos hoje, assim, sabe? Como pessoa, como pessoa, como cristão, como pessoa que eu falo assim, cidadão, né? Então, eu vejo a bondade de Deus assim e vejo que Deus, ele tem os seus caminhos, né? O jeito de fazer as coisas. E eu tenho a minha admiração, assim, muito assim, pela minha mãe, porque ela foi muito criticada, né? Por ter muitos filhos. Engraçado, né? E ela não se deixou vencer por isso, né? Ela realmente correspondeu ao propósito que Deus tinha na vida dela, que era ser mãe. Ser mãe. E ela Isso foi é muito mãe. Forte. Exatamente. Hoje em dia eu tenho essa convicção, assim, que era o propósito de Deus na vida dela, assim. Então, esse é um legado que a gente carrega, assim, da vida dela, assim, da entrega dela, do meu pai também. Então, eu não tenho um lado negativo, não. E como que era no dia a dia? Porque
às vezes a gente tem um ou dois irmãos já reclama de mexer nas coisas, ou na hora de emprestar. Como que era, assim, esse dia a dia, assim? Né? É Bom, todas. às vezes que eu participei lá de jantar, já passei Natal lá, né? E é sempre muito animado, né? Aquela zoeira, todo mundo cantando. E como que era, assim, tipo, no dia a dia mesmo, né? Fora. São todas essas coisas multiplicadas por 11. Então, é exatamente isso. O que você sofre com dois, com um irmão, é multiplicado, né? Mas é muito legal, você aprende a dividir, a compartilhar também, né? Lá na frente isso é muito bom também. E é isso, gente, é a vida. Legal. Vamos falar um pouco sobre propósito no relacionamento. Como que foi o seu... Eu quis entrar nessa pergunta porque eu fui madrinha, gente, de casamento da Ana. E a gente realmente é muito amiga próxima, então eu acompanhei bastante o processo dela de namoro, noivado até o casamento. E é um testemunho muito lindo. Então não podia eu entrevistá-la num podcast, não trazer esse assunto para ela compartilhar esse testemunho, que eu creio que vai servir mesmo de testemunho para muitos jovens hoje, né? E de uma lição mesmo, né? O testemunho nos edifica bastante. E então, fala um pouquinho sobre propósito no relacionamento e conta um pouquinho do testemunho, né? Como que foi o seu processo de namoro, noivado e casamento com o Ricardo. Bom, esse processo começou um pouquinho antes de eu encontrar o Ricardo. Mais ou menos quando eu tinha 22 anos, eu tive um relacionamento, eu fui noiva, mas sempre eu tive uma oração diante de Deus, né? Para relacionamento. Eu sempre busquei uma pessoa que tivesse um coração entregue a Deus, né? E aos propósitos deles, que amasse a Deus, que tivesse o mesmo coração que eu tenho em relação... Mesmo propósito, o mesmo né? propósito ao Senhor. Sim. Então, nessa época, não era uma pessoa ruim, não tínhamos um relacionamento ruim, mas o Senhor começou a falar comigo em relação àquele relacionamento, né? E foi muito difícil para mim abrir mão, né, daquele relacionamento. Mas eu entendia de Deus. Deus começou a falar comigo de muitas formas, assim. Muito claro, começou a ser muito claro. E eu não podia renegar isso, sabe? Então, eu tomei uma decisão e eu terminei aquele relacionamento. E me custou muito, assim, me custou dinheiro. Porque, né, no ponto do noivado, se trata de uma entrega. Eu realmente e muita coragem, né? Quando você já coragem. Tem, tipo, quando você tá no noivado, já tem algo construído ali, já se preparando para casar, realmente. É muita obediência. A gente precisa ser obediente à voz de Deus. Sim. Nem sempre é tão fácil assim, né? Mas existem entregas que a gente precisa fazer no altar de Deus mesmo, né? E eu não estou falando sobre a pessoa ser ruim ou não. Não era realmente o propósito de Deus para a minha vida. E naquele tempo eu terminei, foi muito difícil. Eu sofri bastante porque eu gostava também da pessoa. Mas hoje eu entendo que valeu muito a pena. E depois disso, eu vim para cá. Foi bem no tempo que eu vim para cá. E para mim foi muito bom vir para cá, porque aqui... Aproveitando um ganchinho aqui, tem quantos anos que você é membro da igreja, da nossa igreja? Agora, 8 anos. 8 passa anos. Rápido, né? Passa muito rápido. Passa rápido mesmo. Então, nesse processo, eu vim para cá, né? Eu me senti direcionada por Deus para vir para cá. E aí o Senhor começou a tratar muito o meu coração, né? Em relação ao relacionamento, né? Eu não sabia, mas era uma pessoa muito dependente emocional, né? De outras pessoas, assim. De querer ter um relacionamento, apesar de eu não namorar muitas pessoas, mas eu sempre tinha, às vezes, uma paixão platônica por alguém. Eu sempre estava depositando o meu coração, o meu tudo em outra pessoa, mesmo que não me
aquela pessoa não correspondesse a mim, sabe? E é Aquele muito, sentimento. muito legal você falar sobre isso e dar. Inclusive, é um dos motivos pelo qual eu convenci ela a falar sobre isso hoje, porque pro nosso universo feminino, é algo que é muito recorrente e é muito real. É esse lance do amor platônico, né? E que não é nada saudável. Né? É verdade. E é um nível de maturidade mesmo que a gente precisa realmente alcançar em Deus. Às vezes é uma fantasia, né, que você cria dentro da sua mente, você idealiza aquilo e às vezes é muito fora da realidade, né? E então eu vi o Senhor me curando disso, né? Mexendo dentro de mim e me fazendo depender do Senhor, ter o meu coração em Jesus. Não numa pessoa que pudesse vir preencher a falta que eu tinha, né? Então, e como que foi? Tenta detalhar um pouquinho como foi exatamente esse processo pós-término do noivado e de você conseguir entender, porque às vezes a gente acaba falando bastante também sobre essa questão de tomar cuidado com o amor platônico, né? Não fantasiar a coisa, mas como que foi para você a sua experiência quando você conseguiu se encontrar e entender como que foi assim, essa revelação que você teve de conseguir realmente entregar o seu coração e falar e deixar Deus realmente ser o centro dele nessa área sentimental também? Como que foi para você? Você consegue lembrar assim algum ponto específico, alguma palavra específica ou direcionamento específico? Eu creio que tudo é um processo. Não tem como, né? São pequenas coisas que você vai entregando e que ali você vai vendo, vai demonstrando onde seu coração está, né? Então, eu entendo que foram os processos que eu fui vivendo junto com Jesus e geralmente de entrega. A primeira entrega foi esse relacionamento que eu entreguei. E assim, uma coisa que me ajudou muito, quando eu vim pra cá, eu não tinha muita cobrança de ter um relacionamento, né? No outro ambiente que eu vivia, eu tinha muita cobrança em relação a isso. Então, isso me fazia mais... Ficar mais ansiosa. Ansiosa, fantasiar, ter que gerar algum contexto ali, né? Então, quando eu vim pra cá, eu vivi mais essa entrega, né? Então, eu falei, não, vou me entregar para Jesus, que é o que eu preciso fazer, né? Então, eu vi que essa entrega, o Senhor foi trabalhando outras coisas que precisava ser resolvida dentro de mim para que eu chegasse nesse nível de ter um relacionamento, né? Porque é um casamento e às vezes a gente carrega muita coisa para dentro do casamento que vai gerar conflitos, né? Você se resolver. Eu entendo, né? Agora eu não sou tão experiente, não quero falar sobre casamento ainda. Tem muita gente que tem experiência aí para falar. Mas quando você começa a conviver a dois, você vê e fala, pô, se eu não tivesse curado sido isso tratada lá... nesse pontinho, né? E na verdade tem coisas que eu enxergo hoje que eu falo, nossa, se eu não tivesse ciência disso, eu saberia que eu não ia entender porque que eu estou agindo dessa forma. E você se autocorrige também. Aí gera aquele lugar de arrependimento no Senhor. Você volta lá falando, não, o Senhor já te ensinou, já te falou sobre isso, né? Então o Senhor foi me tratando em várias áreas, sabe? Assim, uma das coisas foi, primeiro passo, assim, foi propósito. Entender o que é viver por propósito. Então, eu nunca imaginava assim, você tem um relacionamento por propósito? Não, para mim era juntar, casar e pronto, entendeu? Então, assim, o Senhor foi fazendo construções dentro do meu coração. Eu enxergo muito isso, algo de dentro para fora, para que eu chegasse no propósito dele. Deus me tratou também num lugar assim, muito que eu não sabia, assim. Para mim foi muito incrível quando o Senhor começou a trabalhar no meu coração, foi em relação à paternidade, e foi uma revelação de Deus mesmo assim para a minha vida, e que mudou toda a minha perspectiva de vida, como eu me via como pessoa, como eu me via para Deus, quem eu era para Deus, assim. Foi algo assim, foi um salto na minha vida, assim. E praticamente eu fui ver e enxergar a paternidade 4 anos depois que eu tinha terminado esse relacionamento, assim. Então, eu sou muito grata a Deus. Então, esse tempo eu fiquei 5 anos sozinha.
sem namorar. Olha aí, galera, 5 anos, hein? Eu conversava. Às vezes a gente fica 3 meses já tá desesperada. Já, né? Eu fiquei 5 anos e que pra mim foi o meu processo, né? Eu não tô aqui pra falar, façam 5 anos que vai dar tudo certo. Não. É muito individual, né? Do processo de cada um mesmo. Exatamente. Sim. Eu penso muito dessa forma. Mas pra mim foi necessário e eu sou muito grata a Deus por isso. Por esse tempo, eu precisava desse tempo. E eu vejo que quando a gente se posiciona diante de Deus e vive o processo, lá na frente a gente tem aquilo que a gente almeja, mas da forma certa, da forma correta, vindo de Deus, né? Então hoje eu vivo um relacionamento com propósito, né? A gente caminha dentro disso. Eu acho que tem muita coisa para a gente aprender, muita coisa para a gente desvendar em Deus, mas dentro do nosso relacionamento eu vejo o propósito de Deus, eu vejo a mão de Deus. Então, foi esse processo que me fez chegar ao relacionamento com o Ricardo. E como foi assim que os pontos assim que você falou, não, é o Ricardo mesmo, eu vejo propósito nisso? Conta pra gente. Então, eu sempre tive uma oração diante de Deus, né? Então, a minha oração fosse uma pessoa de Deus, que tivesse um coração, que amasse a Deus, né? Que tivesse um coração acima de tudo, voltado para Deus, né? Que eu conseguisse enxergar isso, né? Então, eu consegui enxergar isso nele, assim. Então, para mim foi... Também às vezes tem características que você gosta na pessoa, né? E tudo. Então ali você Conta vai... pra gente. Conta pra gente. Não. A música eu sei que é uma delas, né? Não, a música é algo que completa os dois, mas não era um critério. Não era, nunca foi um critério assim, né? Mas tem coisas que você gosta, pode ser de aparência, né, de perfil, e ali aí você alinha isso com o caráter de Cristo na vida da pessoa, né? Ela tá sendo modesta, gente. Não, é isso mesmo, nossa, não tem nada a ver. Mas é muito bom e a gente junto, né, oramos, entendemos de Deus que era isso e o Senhor preparou o nosso casamento, assim, a gente viveu algo sobrenatural de Deus, assim, fala assim, a gente não tinha como fazer o nosso casamento, assim, financeiramente, assim, né? Mas o Senhor encheu o nosso coração, assim, de muita fé, de esperança. É isso que eu queria que você falasse um pouquinho. Como que foi para vocês tomarem a decisão de dar esse passo de fé? Vocês dois juntos, né? Em comum acordo, assim, não, vamos dar um passo de fé. Eu falo isso porque às vezes tem casais de namorados ou que já namoram há muito tempo, ou que já são noivos há um tempo, e literalmente acabam prolongando um tempo, literalmente por falta de fé, por ter pouca fé. E eu parto muito do princípio de que, não só apenas pelo seu testemunho, mas pelo testemunho de outras pessoas que eu sei do que viveu nesse processo de preparação para o casamento, é uma coisa assim de louco, cara. Tipo, você vê que Deus literalmente abençoa e tem prazer no casamento, na formação de família. Então, quando você dá esse passo, parece que ele faz assim, ó, né? É lógico que são processos, tempos diferentes, né, de cada pessoa, cada casal, mas no final a gente vê que realmente Deus parece que faz assim. Então, como que foi para vocês falar, não, vamos decidir, vamos dar esse passo de fé, independentemente do cenário que a gente esteja vivendo? Então, realmente foi um passo de fé, né? Então, a fé ela não é movida por sentimentos. E isso Deus é muito, já isso vinha, é uma já chave, vinha, hein, gente, ó. A fé não é movida por sentimentos. E na verdade, isso assim, foi algo que o Senhor também construiu no meu coração, né? Esse algo sobre a fé, né? Até a música Tudo é Possível é sobre isso, né? Que foi um tempo que Deus começou a falar muito no meu coração, construir no meu coração a fé, o que é a fé, né? O que é se mover por fé. E eu sou uma pessoa bem sentimental, né? Então, eu tenho um perfil mais melancólico e tudo.
Então eu vi sempre a fé nesse nível sentimental. Eu estou sentindo aqui, então é fé, então a gente vai fazer aqui porque a gente sente. E às vezes o nosso sentimento está muito baseado no que a gente tem, né? Às vezes você tem algo ali, algum recurso, então eu sinto, eu sei como vou me mover ali, então eu vou lá e faço, né? Mas a fé é totalmente contrária a isso, né? Dar um passo de fé não é sentimento, é você crer mesmo que Decisão. Deus é uma decisão, que Deus pode fazer, né? Que eu decido crer. Decisão. Vem muito disso, né? Crer na palavra. Não estou falando só para conquistar coisas, né? Mas a fé é sobre isso. Mas depois a gente fala mais sobre essa questão. Mas realmente foi um passo de fé diante de Deus, assim. E que não é fácil, assim, né? É muito bom confiar em Deus, mas tem momentos que não é fácil, né? Que realmente você vai falar assim, tá, Senhor, eu tô aqui confiando. Pode mandar. Pode mandar. E foi muito isso, assim, né? Dar esse passo de fé, confiando no Senhor, que Ele ia prover tudo que a gente precisava. Gente, é difícil falar, mas foi literalmente isso. Entendeu? A gente deu um passo de fé com o que a gente tinha para começar. A gente deu os primeiros passos e depois Deus foi provendo. Simplesmente Deus foi provendo, foi nos abençoando. Foi um momento muito difícil que gerou muita ansiedade também no meu coração. E eu também fui tratada nessa questão da ansiedade, né? Da confiança em Deus. Mas assim, eu tinha uma confiança, uma paz também no meu coração, que era o que o Senhor queria que eu vivesse naquele momento. Assim, foi um ano muito difícil, mas eu entendi assim, que tinha momentos que a gente falava, a gente não tem. Tinha gente que olhava pra gente e falava assim, não é possível. Não é possível que vocês estão assim calmos. Não é possível, tem alguém aí que vai bancar vocês, vai dar tudo. Assim, naquele momento não tinha. Tipo assim, aquele Tomé pra querer te confrontar. Né? E a gente não tem. Realmente a gente está confiando que Deus vai preparar. E Deus realmente preparou, assim. Foi muito lindo, foi mais do que eu imaginava, assim. Não, gente, hoje a gente só senta... um parêntese aqui, porque os votos do Ricardinho foi o mais fazer falado. Propaganda, né? Não, eu não vi voto igual, não vi voto igual. Ó, foi muito os lindo. noivos aí que tiver, mano, não sei como nem começar, procura o Ricardo. Pra fazer rei do voto, porque o dele não teve um que não chorou. E até hoje, para quem assiste o vídeo do casamento, chora com os votos do Ricardo. Também. Porque foi muito, muito lindo mesmo. Mas foi muito de Deus, né? Então, mas eu acredito também, assim, que cada pessoa vai viver o seu processo, né? Às vezes pessoas que tenham mais tempo para se preparar também, né? Guardem dinheiro, porque gasta muito também, né? Então, assim, eu vejo que é um passo de fé sempre, né? Para algumas pessoas, no nosso caso, foi muito financeiro. Mas para outras pessoas pode ser assim, eu acreditar que realmente existe isso, sabe? Um casamento preparado por Deus, algo que o Senhor ali põe a mão dele, né? A confiança e tudo. Então, eu vejo em tudo Deus, de cada um. Eu não acredito numa fórmula, mas eu acredito que se a gente colocar diante de Deus, Deus faz da forma dele, do jeito dele, mas ele faz nas nossas vidas. Forte, muito forte. E conta pra gente qual a experiência com Deus que você já teve, que você considera ter sido assim a mais forte, assim, a maior na sua vida pessoal mesmo, né? Qual, se você consegue lembrar ou citar uma? Para mim, a maior experiência na minha vida foi a revelação da paternidade de Deus. Foi um divisor de água, assim, na minha vida. Essa experiência, assim, eu fui batizada com o Espírito Santo com uns 16 anos. Foi algo que me marcou, né? Esse contato com o Espírito Santo. E me marca até hoje. Eu sei que é uma marca muito forte na minha vida. Mas eu sempre tinha dentro de mim algo assim que eu falava, nossa, falta alguma coisa.
falta alguma coisa, assim. Era algo como se ficasse ali no ar, sabe? Eu sempre servi na igreja, sempre, eu acredito, sempre muito verdadeira naquilo que eu fazia. Teve um momento que Deus começou a virar a chave também ali na ministração de louvor, né? Que eu via, nossa, Deus se manifestando. Mas essa revelação da paternidade de Deus, assim, foi algo que me marcou muito. Foi algo que gerou, que expôs de dentro de mim, assim, coisas que eu não sabia que existia dentro de mim, sabe? Foi algo assim que eu ficava assim, tinha momento que eu falava, Deus, nossa, eu sou isso mesmo, assim. E eu não entendia por quê, assim. Foi uma revelação muito profunda do amor de Deus, do cuidado, saber que Deus é um pai que cuida de nós, que Deus realmente se importava comigo. Esse Deus assim, próximo, né? um Deus, assim, foi tão real. É algo tão louco. Eu tenho assim na minha mente que pra gente que vem de berço cristão, né, é criado na igreja, é muito louco assim como que é comum a gente conhecer a Deus, mas não ter essa Não revelação receber paterna. essa paternidade de Deus. Ou a gente fica muito com aquele Deus avô, né, querendo ou não, Deus dos meus pais, ou aquele Deus que é o Deus todo-poderoso, né, o Deus forte, Deus da justiça, que faz, e ele é mesmo, mas a gente não consegue trazer ele para perto, né, sentir ele e entender ele, compreender ele como pai, né, pai próximo. É muito forte assim a gente ver o quanto a gente pode passar anos, né, dentro da igreja e não ter essa revelação. Né? Então, e foi o meu caso, porque eu vim ter essa revelação, eu já estava com uns 27 anos, acho, 26 para 27. E, assim, tinha horas que eu ficava indignada comigo. Eu falava assim, como que eu não recebi isso antes, assim, né? Eu sei que tudo tem um propósito, né, diante de Deus, mas para mim foi algo que fez tanto sentido, que mudou tanto a minha caminhada com Deus, a minha caminhada com Jesus, que começou a fluir outras coisas assim muito diferentes dentro de mim, né? Uma dessas coisas foi até a questão da composição, né? Nesse tempo assim, eu comecei a fluir diferente na adoração ao Senhor através dessa revelação. Até na leitura bíblica, eu comecei a ler a Bíblia e falava, nossa, Deus é pai. Chegar de forma aqui. diferente. É Como muito que eu não real vi e passava tão desapercebido para mim, né? Eu acho que cada um tem marcos na vida, mas a revelação assim da paternidade de Deus, assim, para mim foi muito forte para afirmar a minha identidade de filha, né? Em Deus, assim, é algo, nossa, inexplicável. E foi tipo nesse momento que você pode considerar que foi o seu real encontro com Jesus, no sentido de deixar de ser filha de crente para ser cristã de verdade, tipo, ou foi antes dessa revelação paterna que você tomou essa decisão realmente de seguir a Jesus, né? Não de qualquer forma, no caso. Não, eu não acredito que foi nesse momento, porque eu vi que hoje eu tenho um entendimento disso e eu creio que, claro, Deus é uma fonte inesgotável, né? Então acho que a gente sempre vai estar conhecendo a Deus. E eu tenho isso muito no meu coração. E eu acho assim que no dia que a gente encontrar com Deus e falar, uau, era muito mais do que eu imaginava. Eu tenho muito isso no meu coração, assim. Acho que eu vou viver uma vida aqui, conhecendo a Jesus, falando com Ele. Mas quando eu conhecer de verdade, vai ser muito mais que isso. Então, eu acredito que eu já tinha tido um encontro com Deus, assim, né? De nos servir. Meu encontro foi muito nesse lugar de servir. Eu lembro que aos 12 anos eu tinha me decidido a não ser crente. Sério, é muito engraçado isso, né? Ninguém imagina, mas eu fui criada num lar cristão, mas porém mais restrito, né? Tinha algumas questões religiosas, né? Então eu tinha um entendimento já que aquelas coisas não eram necessárias
para eu encontrar Deus. Só que ao invés de me gerar um coração para buscar a Deus naquela época, me gerou revolta, né? Porque eu conseguia ter um entendimento de algumas questões religiosas, assim, né? Então, eu decidi, eu falei assim, quando eu fizer 18 anos, que meu pai não vai poder mais me controlar, eu não vou ser cristã. Eu tinha isso muito decidido dentro de mim, assim, né? E até outro dia eu estava conversando com algumas meninas da liderança dos adolescentes, e eu falando como que é importante o trabalho, né, com os adolescentes ali, você saber trazer, né? E eu lembro que nessa época veio uma irmã que começou a tomar conta da gente. Eram 5 meninas. Era eu, minha irmã, outro grupo, 2 irmãs e a filha dela. E ela começou a cuidar da gente, trazer a gente para a igreja, sabe? E aí então ela formou um grupo de louvor, a gente começou a cantar. Era o grupo de jovens de 5 meninas. Aí, mas ela ensaiava com a gente, aí ela começou a ensaiar, ela montou um grupo de... Como eu não tinha outras coisas para fazer, eu comecei a ir para a igreja com ela. E aí eu comecei a servir ali. Aí começou o grupo de jovens, daqui a pouco um grupo de coreografia, que nunca mais eu fui, só fui daquela vez. É sério, cara, já foi do grupo de coreografia. Todo mundo da Assembleia já foi do grupo de coreografia. Não dá para esconder isso. E aí, nesse tempo ela foi, e aí ela ministrava a gente, sabe? Então eu fui gerando amor no servir. E aí eu fui conhecendo ali e servir. Então eu sempre tive essa questão de ser comprometida com o que eu faço. Entendeu? Então aí isso foi gerando outro sentimento dentro de mim, outro coração. E aí quando chegou 16 anos, a gente foi num culto. Eu lembro numa conferência, na época era congresso, né? A gente foi num congresso de jovens, eu lembro até hoje a palavra, era sobre o Vale de Ossos Secos. E era um pastor que eu gostava de ver, né? E aí ele pregou sobre o Vale de Ossos Secos, ele pregou, no final ele orou. Quando ele orou, eu fui batizada com o Espírito Santo. Uau! E eu não tinha expectativa disso, assim. Uau! Não tinha, realmente eu não tinha. Nossa, e tem gente que... Então, às vezes... Ô, pai, tem gente que racha o bico de orar anos pra falar em língua. Cada um... naquele dia eu não tive batismo em línguas, né? Mas... eu era sempre, tipo, dedicada. Eu era dedicada e eu tava ali, e a gente cantando. Mas eu não tinha esse anseio por ser batizada. E aí ele orou e eu fui batizada. Aí eu voltei para casa assim, em choque, nossa. E era uma presença muito forte. Aí eu lembro que eu voltei para casa assim, encharcada assim, sabe? Eu falei, nossa Deus, o que foi isso? O que foi isso, assim? Então aquele dia Deus me marcou, entendeu? Então depois foi muito lindo, assim. Eu não consegui mais fugir da presença. Uau! Eu não consegui. Era muito nítido para mim. Foi uma revelação assim. Eu sou muito apaixonada pela presença de Deus, assim. Eu começo a chorar. Já tá chorando. Não, aquele dia, assim, foi algo que me tocou, a presença de Deus. Eu nunca tinha sentido. E depois daquele dia aí, pronto, aí eu em casa tocava as músicas, aí eu não sabia que você podia sentir a presença em casa de Deus. Aí um dia eu estava limpando a casa e eu colocava os louvores, aí eu lembro que eu coloquei um louvor da Cassiane, que eu lembro pode adorar e exaltar ao Rei dos Reis. Tava tocando aquilo, daqui a pouco eu comecei a chorar. E o Senhor tocar a minha vida em casa. Eu, nossa, mas Deus toca a gente em casa. E começou a acontecer. Assim? Eu era muito jovem, né? Não tinha... Hoje em dia se fala muito sobre isso, né? Mas naquela época sobre não, o quarto é da oração. O lugar da presença era era a igreja. Era só ali, aquele lugar. Então começou a acontecer muito. Aí depois eu comecei a me imergir, né? Eu ouvia muito Diante do Trono. E aquelas músicas me tocavam muito meu coração. Meu pai ouvia muito Voz da Verdade também. Então também eu ouvia muito. Mas eles também transmitiam aquela presença assim, de Deus. Então eu comecei a ser muito sensível à presença de Deus.
Aí depois juntou uma galera do monte, né? Aí Que eu virou a Ana do comecei a Coque. muito pro monte. Então Já a gente foi, amiga? Ana do Coque? Ana do já, Monte? não, do coque não, mas a gente subia pro monte. A gente fazia muito, o pessoal da igreja que eu era, fazia muita campanha em monte, então eu ia pro monte. Aí eu comecei a ser batizada em línguas. Então eu tive esse contato primeiro com a presença, com o Espírito Santo, assim, né? Então eu gostava muito. Então eu ia nas orações, quando eu fui para outra igreja tinha oração de manhã, então eu sempre ia para as orações, para a vigília. Então eu sempre gostei muito fui encontrada nesse lugar de servir aí pelo Espírito Santo. Então eu acho que esse meu contato primeiro foi assim, né, com o Espírito Santo. Eu creio na Trindade, né? Esse fluido da Trindade na nossa vida, assim, né? O Espírito Santo é uma pessoa, né? A revelação do Espírito Santo, a essa revelação de Deus Pai. de Deus e de Pai Jesus. e de Jesus ali, revelando caminhos. É algo... Eu vejo que Deus tem completado isso, tem dado esse entendimento geral para minha vida. E foi esse primeiro encontro mesmo, assim, que aí eu não consegui mais... Eu até esqueci que eu não ia ser mais crente. Depois disso... Gente, eu esqueci, porque eu fui tocada pela presença de Deus. Essa assim. foi boa, esqueci que eu ia ser mais crente. Mas foi realmente isso. Tem uma pergunta aqui. Vamos entrar aqui na parte ministerial. Conta pra gente um pouco, então, após o seu encontro ali com o Espírito Santo, como que foi você se descobrir como ministra de louvor? Como que foi o chamado ali, né? Dessa vocação que Deus fez, te trouxe o entendimento, fez você entender que você tem essa vocação, que você tinha essa vocação. Como que foi? Bom... Muitos processos também. Mas foi no servir. Foi servindo, Eu vejo né? que Deus tem esse... Acho que para todos nós, né? O servir faz você descobrir o propósito, né? Ali de Deus para sua vida. Então, eu sempre servi. E nesse servir, o que acontecia? Hoje em dia eu trabalhei mais, a gente estava até falando sobre isso, mas eu era uma pessoa muito tímida, muito assim, extremo, que eu não conseguia falar com as pessoas, eu não conseguia me comunicar, era muito difícil para mim. Mas quando me desafiavam, tipo assim, não tem ninguém para fazer, então eu faço. Então começou a acontecer muito isso comigo, né? Eu lembro que quando eu fui para a outra igreja, eu saí da igreja do meu pai e eu fui para uma outra igreja, e lá tinha equipe de louvor. E quando chegou lá, a gente já cantava antigamente na igreja do meu pai, mas era mais pequeno, né? Era pequeno assim, então a gente conseguia se comunicar mais com a igreja. Mas aí eu fui para essa outra igreja e tinha uma equipe de louvor muito linda, que eu gostava de mim, eu achava que eles nem iam me chamar para cantar e tudo. Mas aconteceu que eles chamaram. E aí, nossa, tinha um líder de louvor lá, um ministro de louvor muito abençoado, uma pessoa muito direcionada pelo Espírito também. Ele ministrava, era uma bênção na igreja. Assim, então a gente ficava ali junto com ele. Ele ministrava o louvor e a gente ia na retaguarda com ele ali, né? Fazia solo, essas coisas. E quantos anos você tinha mais ou menos nessa 18. época? 18 anos. E aí, ele estava ali, tinha esse pessoal mais velho, né? E aí aconteceu, chegou uma hora que saiu todo mundo. E eu lembro que na época ficou eu, a minha irmã e uma outra pessoa. Eram os 3, né? Deus Então, falando, vai ou racha, minha filha, então né? a gente só tinha gente, o pastor chamava, a gente cantava. E aí foi crescendo, né? Aí depois eu tive um outro marco que aí realmente uma outra experiência que quando foi para eu ter o meu primeiro emprego, eu lembro que eu fiz um pedido para Deus em relação a esse primeiro emprego, porque eu queria ajudar a minha família, né? E eu até falei assim, Deus, eu preciso ganhar tanto,
né? Eu preciso ganhar tanto, me prepara um emprego assim, né? E orei muito para o Senhor me preparar. E eu ainda falei assim, mas eu quero que eu tenha tempo para estar na igreja. E Deus me preparou o emprego. Só que eu não conseguia estar na igreja. E eu sabia que o emprego... Deus vai falar com o jovem aí, hein? Deus vai falar com o jovem. A gente ora, pede para Deus dá e depois a gente... Mas assim, esse foi um processo inverso. Porque realmente eu entendia que tinha sido Deus que tinha me dado o emprego. Só que eu ainda tinha esse contato assim, de entender que Deus não se relacionava com a gente só ali na igreja, só que ainda não era tão profundo isso. E nesse tempo, quando eu fui trabalhar, eu trabalhava no horário da tarde, que me permitia estar na igreja no domingo, um culto, e às vezes tinha meses que eu nem conseguia ir. Só que aconteceu o inverso, eu tinha tanta falta de estar no culto, desculpa, no culto, de sentir a presença de Deus, que eu orava no serviço. E aí eu pegava meu horário da janta, eu jantava e ia pro banheiro, ia orar. E fazia isso. Eu lembro que eu chegava do serviço, teve uma época que eu também estava fazendo faculdade, eu chegava, ajoelhava, orava e dormia orando lá, ajoelhada. Minha mãe me encontrava direto lá, ajoelhada, filha, acorda, vai dormir. Então eu comecei a viver muito isso fora da igreja. E Deus começou a falar muito comigo ali, né, fora daquele contexto. E aí eu entendi que Deus estava tentando se relacionar comigo de uma forma que eu não fosse só ali dentro da igreja, que eu entendesse que Ele estava só ali na igreja. E aí eu lembro que teve um marco que me fez entender isso. Eu lembro que na época teve um congresso de irmãs. E realmente eu não estava conseguindo ir na igreja. E só que naquele dia, teve um dia que eu consegui, e nesse dia que eu fui, não tinha ninguém, e eu fui ministrar. Eu falei, como que eu vou ministrar? Eu não estou vindo para a igreja. Gente, aquele dia me marcou. Eu lembro que a música era até Quão Grande é Meu Deus. Os meninos começaram a tocar e eu comecei a cantar. Na hora que eu comecei a cantar, gente, foi algo que me marcou. Era como se o céu tivesse se aberto sobre a igreja. Foi assim, eu fiquei assustada. Os meninos olhou assim, foi muito... Ninguém entendeu nada. Nossa, porque eu não estava nem indo para a igreja, né? Aí, quando você não vai para a igreja, você não é crente. Mas aconteceu algo meio que inverso, né? Então, assim, aí eu falei, nossa, mas eu nem estou vindo para a igreja e Deus tá vindo aqui, né? Aí começou a abrir outra chave. Assim, gente, eu não estou fazendo uma propaganda para não ir para a igreja. Eu estou falando que foi que um processo claro. de Deus na minha vida de entendimento daquilo, né? E depois eu voltei para Era algo que Deus precisava desconstruir dentro de você, nesse sentido. Para gerar esse relacionamento fora da igreja. Entendeu? Para que realmente eu fosse uma pessoa só. Tanto dentro da igreja e fora também, né? Onde a gente vai, a gente precisa carregar a presença de Deus, o caráter de Cristo, né? Então eu vi isso sendo construído, né? Dentro do meu coração naquela época, que mudou muita coisa, assim, né? Então, foi isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, se tem mais alguma coisa. Mas e depois, aí, como foi a continuação do seu processo até o tempo que você veio para cá, começou a servir aqui, também na área do louvor, como que foi a continuação? Então, voltando. Quando chegou que aconteceu isso, eu comecei a ministrar de uma forma diferente. Né? Quando Deus fez gerar esse relacionamento fora, isso que é muito importante, né? Outra chave aí, outra dica. Isso foi exatamente o que aconteceu, é que eu me perdi aqui. Quando eu tive esse entendimento, né, que aconteceu, isso foi como se virasse uma chave, eu comecei a entender que esse mover ali, na hora de ministrar, ele não era construído naquele momento. Ele era construído na minha intimidade com Deus. É isso. Nossa, isso é algo que foi uma chave, assim, muito profunda, assim, que o Senhor construiu. Eu vejo sempre Deus na minha vida construindo coisas, assim, dentro de mim. Né? Eu acho que em todos nós.
E aí foi exatamente esse entendimento que eu tive. Que esse lugar de ministrar, da gente estar aqui, de Deus, da gente cantar uma canção, para a gente que é ministro e tudo, e eu entendo para qualquer pessoa, assim, quando você tem um relacionamento com Deus, no seu secreto, você vai adorar de forma mais profunda, mais entregue, porque não tem como o seu relacionamento se torna profundo. Olha, você adora aquilo que você conhece, sabe? Eu tenho não tem como você chegar aqui e falar, vem com a tua presença, Deus, se eu não conheço a presença, se eu não sei o que é a presença de Deus. E a gente expressa, a gente compartilha daquilo que a gente conhece. É a mesma coisa, né? Por exemplo, eu tenho um relacionamento de amizade com a Ana. Eu comecei aqui o podcast trazendo algumas coisas que eu gostaria que ela compartilhasse, porque eu sei que vai edificar outras pessoas, por fato de eu conhecê-la. E eu vejo que é o mesmo com Jesus, né? Quanto mais a gente o conhece, quanto mais a gente aprofunda e busca, e é muito o que você falou, não tem um fim. Não tem né? O conhecer a Jesus é infinito. Então, quanto mais a gente vai se aprofundando nisso, isso vai refletir em todas as áreas da nossa vida, inclusive aqui também no altar ou em qualquer outro departamento ou forma de servir também, né? A igreja. E aí foi vindo disso, e nesse tempo também o que aconteceu foi muito, Deus foi trabalhando a minha timidez, né, dentro disso, da entrega, dentro desse lugar em Deus, desse relacionamento. E aí também eu lembro que foi muito também ali do servir também, não tinha ninguém, então agora saiu todos os ministros de louvor, agora você é ministro de louvor. Mas não tinha muito essa nomenclatura, então a gente estava ali, a gente cantava junto com o conjunto, né? Quem é da Assembleia sabe, né? Que a gente chamava de conjunto. Então eu comecei a ministrar ali, e aí o Senhor foi abrindo os meus olhos, aí só que teve um tempo também, quando eu vim para cá, eu não queria muito mais isso, assim, essa exposição e tudo, mas eu via que era algo que Deus já tinha gerado. Mas e o que te fez não querer? Porque aí acho que entra no complemento dessa pergunta, que é a questão dos desafios, né? De você ministrar. E principalmente, é uma coisa que a gente fala aí que é muito real. A gente que serve no púlpito da igreja em si, não é melhor que ninguém, né? E não é melhor que nenhuma outra forma de servir. Mas a questão de você estar muito exposto, querendo ou não, você fica mais exposto do que um irmão ou uma irmã que serve no voluntariado, na diaconia ou na intercessão. Você fica mais exposto. E isso também, às vezes, pode trazer alguns desafios. Ou a própria área da música, né? Vamos falar um pouco isso, né? Já é um desafio em si, né? Eu vejo que servir na área da música já é um desafio em si, por nossas questões humanas mesmo, porque é uma guerra constante contra o nosso próprio eu em N aspectos, né? Uma coisa que eu sempre falo muito com a galera do Louvor do Jovem é que o bichinho ali do orgulho, né, da altivez, sempre vai bater na nossa porta. E para mim, na minha concepção de Rafaela, quem fala que não sofre dessa tentação ou desse mal querendo bater na sua porta e que serve aqui sendo exposto, já tem que rever alguma coisa lá dentro, porque já não está muito legal, porque é real, é uma coisa que bate sempre a nossa porta, ou talvez não do orgulho, mas da comparação, por exemplo, né? E é algo que nós temos sempre que estar muito atentos, né? E fazer realmente uma autoanálise sempre real, né? Sem máscara diante de Deus, para o meio de gerar esse lugar de arrependimento. Sim. E de dependência dele mesmo, né? Então fala um pouco dos desafios, né? Como que foi e o que talvez a questão do término do noivado também, né? Que quando você chegou aqui, mas fora isso, quais foram os outros desafios que talvez você estava passando? Ou mesmo até emocionais, mesmo que a gente acaba trazendo para o nosso ministério também, né? Às vezes não tem nada a ver com a música, a gente acaba trazendo para o nosso ministério. E que você enfrentou, que te fez talvez chegar aqui e não querer
se envolver ou estar muito exposta? Então, naquele tempo realmente eram questões mais emocionais. Eu queria muito ser curada, né, nos meus sentimentos. Então, eu não me sentia capaz de exercer isso, né, porque eu achava que eu precisava de sentar, ficar muito tempo ali sendo ministrada. Então, era muito esse sentimento de incapacidade de fazer aquilo. Só que eu lembro que quando eu saí lá da outra igreja, eu nunca tinha recebido uma palavra dessa. E eu lembro que o pastor, o meu antigo pastor, eu ainda tenho amizade com ele, são pessoas maravilhosas, amo muito a vida dele. Ele olhou para mim e falou assim: olha, eu sei que você está indo, mas eu quero te falar uma coisa. Você é uma ministra de louvor. E eu nunca tinha escutado isso dele nem de ninguém, né? E hoje eu enxergo que aquilo ali foi uma palavra que ele liberou sobre a minha vida, sabe? Então, na verdade, eu não me via assim, entendeu? Eu entendia que às vezes eu cantava e Deus vinha, entendeu? Então, era isso, mas eu não sabia que existia nem essa questão assim, pô, tem um ministro de louvor que pega e conduz a igreja. Não, depois eu fui descobrindo que era isso que eu fluía, né? Que eu fluía ali na igreja, mas ali não era tão específico. Só que quando eu saí, ele falou isso para mim. E só que eu fiquei, amém, pastor. Eu pensei que ele estava, né? Mas eu entendi que foi uma palavra de Deus. E quando eu cheguei, eu estava muito triste, né? Por tudo que tinha acontecido e tudo. Até meio envergonhada, né? Então, eu não me via capaz, entende? Então, quando eu lembro que na época até quando o El me chamou de volta, eu falei: não, El, não é isso, eu não quero me envolver agora e tudo. Então, foi só que eu acabei vindo começar a ministrar e o El veio, me chamou uma vez, e aí eu falei: não, El, não vou. Não, falou: não, só uma música. Só uma música. E depois de só uma música, a gente começou a servir novamente. É por isso que o meu entendimento, eu sei que existe esse lugar, né? Se a gente não tomar cuidado, existe esse lugar do orgulho. Mas o servir também, ele nos amolda muito, sabe? Sim. Porque o servir é uma entrega. Você vem aqui e entrega. Às vezes você acha que não é capaz, mas você fala: pô, não, mas não, eu não acho que você deve servir a Deus porque precisa. Mas às vezes, quando você tem um coração de servir a Deus, você vai olhar uma necessidade e você vai querer falar: eu estou disponível para aquilo. Sim. Entendeu? Então, Deus sempre foi movendo o meu coração relacionado a isso. Então, quando eu vim, eu estava muito machucada. E com toda a situação, com muitas coisas, principalmente de relacionamento. Então, eu queria me esconder, né? Mas eu vi que o Senhor não queria me esconder naquele tempo, né? E que Ele tinha realmente me dado um chamado. E aí começou a acontecer. Tipo assim, porque eu não corria até começou a acontecer. Eu comecei a ministrar na rede, depois vim ministrar no louvor. Não foi, tipo, uma coisa atrás da outra, assim, muito rápido, mas foi algo que ali o Senhor foi curando meu coração, entendeu? Enquanto eu servia, eu era muito ministrada e eu via o Senhor curando meu coração. Eu via também o Senhor vindo abençoando as ministrações. E sempre para mim foi sobre isso, nunca foi sobre... Através do servir, né? Do servir, nunca foi um lugar... E ainda não é assim um lugar de status ou um lugar onde o Senhor me colocou. Eu acredito que sim, mas é pelo servir à igreja, assim, o corpo de Cristo, né? Eu tenho muito esse entendimento mesmo. Forte. Vamos falar um pouco agora, né? Vamos dizer aí do upgrade, né? Então, primeiro foi muito você se descobrir como ministra, né? Deus te chamar realmente para essa vocação, para esse chamado. E depois você começou a compor. Então, vamos falar um pouquinho, então, de como que foi essa sua descoberta como compositora, como foi a primeira música que você compôs, onde você estava, como foi.
E depois eu queria que você falasse um pouquinho também sobre, na sua concepção, qual é a diferença da composição mecânica, eu diria mecânica no sentido de ir por mercado, né? Porque hoje também existe o mercado gospel, né? Então, como que seria, como que você entende, qual que é a diferença da composição por mercado, mecânica, e da composição realmente inspirada, que vem ali de um momento realmente de inspiração divina, inspiração de Deus? Bom, eu não sou a expert nisso, para mim é algo novo, né? A ministração vê a composição, agora mudou de assunto. A composição veio muito deste lugar em Deus, né? Mas também acontece, a primeira vez que eu lembro que eu compus uma música, eu acho que eu tinha uns 22 anos. E aí eu compus, eu lembro que eu estava fazendo uma pergunta para Deus. E era em relação à faculdade, assim, o que eu vou fazer de faculdade? E eu estava no ônibus, do nada eu comecei a escrever uma música. Eu falei, mas por que eu escrevi uma música, né? E ficou esse... Você lembra? Consegue cantar um eu trechinho? Eu lembro, e eu só cantava ela, porque Canta eu só um tinha escrito trechinho. ela. Eu lembro que era... muito de... Tu és bem-vindo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo neste lugar. É bem simples. És poderoso. Exato, é uma palavra antiga. És sublime, és poderoso e habitas em mim. Era muito simples. E aí eu ficava direto na minha casa. Ai, que fofo, gente. Cantando, mas eu não tinha... quem acha que ela tem que gravar essa música, escreve aí nos comentários, grava. Não, essa é muito antiga, muito simples, eu acho. Olha, não tem que ser, né, muito mais... Olha, que era o mesmo que você falava da Tudo é Possível. É verdade. Mas a gente vai chegar lá. Verdade. Então, essa primeira vez eu escrevi essa música, mas depois eu não escrevi mais. Então, para mim era algo assim, saiu ali. E também não tive essa intencionalidade de continuar escrevendo, porque eu estava vivendo uma vida muito corrida, de trabalhar, essa coisa. Eu nunca tive expectativa nenhuma de escrever música, de gravar. A minha expectativa sempre foi servir a igreja, entendeu? Essas coisas foram alguns eu vejo que são acréscimos de Deus, né? Que a gente não espera. E Ele que sabe a dimensão do que Ele tem pra gente, né? Então, aconteceu essa primeira vez e depois ficou um bom tempo aí, uns 5 anos, sem eu escrever mais nada. Mas aí quando eu tive essa revelação de paternidade de Deus, voltou. Aí foi algo que veio, que começou a vir. E geral, a primeira e depois a primeira que veio, eu lembro que o pastor estava ministrando aqui na igreja e ele estava ministrando uma palavra, e ele ministrou uma palavra, eu lembro até hoje, sobre Enoque, que o pastor falava, né, que Deus não é um meio para se conquistar algo, né, mas Ele é o fim de todas as coisas, né. Então eu lembro que eu escrevi aquela palavra. E quando eu fui escrevendo assim, eu via uma música se formando ali. E aí nossa, que legal. Aí quando eu fui para casa, eu catei, organizei os negócios assim, dentro da estrutura que a gente canta, das músicas que a gente canta. E aí eu comecei a cantar a música, eu chamei meu irmão, falei, olha, vamos fazer essa música aqui. Aí peguei, fiz e falei, agora eu tenho música. Mas foi muito legal, né? Então voltou muito assim. Aí o que começou a acontecer? Eu comecei a ministrar muito no quarto com violão, né? E aí começou a surgir muitos espontâneos, entendeu? Então nesses espontâneos também começou a ser gerada muita música. Muita música. E muita música, então não tem tanta música assim, mas é que quando você vai entrando nesse lugar de ministrar ao Senhor, às vezes o que Ele está ministrando no seu coração, você começa a cantar aquilo, né? Então começa a vir, você vai fluindo ali, começa a vir ideias, e aí você vai fluindo. Aí eu comecei a gravar, e como assim, na minha mente,
por ministrar muitas canções, se formou como a estrutura de como que se monta uma música. Então, foi mais fácil. Então, às vezes, eu pegava uma música que eu ficava ministrando ali no quarto, e às vezes eu só tinha um refrão. Aí eu falava, eu só tinha um refrão, eu pegava o refrão, entendia qual o sentido do que eu estava falando, ia na Bíblia, e aí ali você vai e constrói as partes da música e depois põe um arranjo musical. Só que também começou a vir umas músicas prontas, assim, né? Uma delas foi Santidade, que eu gosto muito da Santidade, porque ela foi desse processo da paternidade de Deus na minha vida, né? Parece ser longe uma da outra, assim, né? Mas foi há um tempo também que Deus começou a falar comigo sobre santidade, né? Inclusive, só um adendo aqui, galera. Se vocês quiserem também ouvir a música Santidade, Tudo é Possível, uma que a gente também está cantando muito na igreja, a Reine Sobre Nós, né? Vão lá no perfil do YouTube da Ana Lima, sigam ela lá no Instagram também, né? Todas as músicas, algumas músicas que você já gravou estão lá, e deixa o Espírito Santo falar com vocês também através das canções. São muito abençoados. Eu gosto muito da música Santidade, assim, porque ela marcou minha vida. Ela veio desse lugar mesmo de entendimento, né? Sobre a santidade de Deus. E não era tanto relacionado a pecado, né? Também, mas quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós percebemos o quanto Ele é santo, né? E o quanto nós precisamos deixar coisas diante dele, assim, né? De deixar mesmo, né? Se arrepender. Então Deus começou a levar para esse nível de arrependimento profundo, né? Até de clamor mesmo, né? Por arrependimento da nossa nação, né? Da nossa cidade. Então o Senhor começou a me levar a um nível de oração mais profundo também. Eu fui percebendo que foi subindo de nível ali, né? E tem cada dia mais eu tenho entendido isso. E aí começou a sair... Tem bastante canções, né? Gravada eu tenho poucas. Mas tem bastante canções, assim, do quarto que eu fico ministrando bastante ao Senhor. Então sempre foi muito a inspiração, né? Você nunca sentou assim, não, vamos fazer uma música, né? Isso que eu chamo de música mecânica. Música mecânica não necessariamente seja algo ruim, mas até porque a gente sabe que existem compositores que vivem disso. Então, eles têm mesmo uma métrica ali para construir uma intencionalidade para escrever uma música. Então, mas no seu caso sempre foi muito a questão da inspiração. Tem esse lugar do secreto, eu vejo que acontece muito. E tem o lugar da palavra, assim, né? Eu lembro que outro dia eu estava estava lendo um livro. E lá estava Colossenses 2 no livro, ele estava falando um contexto. Eu lembro que eu estava sentada no banco mesmo, de dinheiro. E eu estava no banco e ali eu lendo, na hora me veio, tipo assim, da palavra ali, eu veio a música, eu fiquei cantando, comecei a gravar. E era uma canção que eu gosto bastante também. É que um dia a gente pode gravar, mas faz muito sentido também. Fez muito sentido naquele momento. Então Deus começou também a levar nesse outro sentido, mas geralmente é uma inspiração, né? Por exemplo, a Tudo é Possível. Eu lembro que eu fiquei cantando uma vez em casa, tudo é possível. Aí eu fiquei cantando, eu falei, nossa, isso aqui não é bom não, porque é igual a tudo que já tem. Aí você vai começando a gerar um senso mais crítico, né? Aí eu deixei lá. E aí teve uma época que Deus começou a falar sobre fé. Aí eu fui ler Romanos 4. Aí eu lendo Romanos 4 me chamou muita atenção a parte de Abraão, né? Que ele creu mesmo diante as impossibilidades. Era impossibilidades? É outra coisa que está... Mesmo contra a esperança, fala, né? Que Abraão creu mesmo contra a esperança. Nossa, isso ali era algo que Deus estava construindo dentro de mim sobre a fé. Aí eu lembrei. Falei, teve falando um negócio sobre tudo é possível. Eu falei, vou começar a cantar, comecei a ministrar. E aí naquele tempo que eu comecei a ministrar, parece que veio
a música, porque também estava sendo construído dentro de mim aquela questão do eu decido, né? Isso que você fala, só para o pessoal entender, isso que você fala, comecei a ministrar no quarto, né? Ela com o violão lá e cantando as próprias músicas no quarto. Ministrando, a gente ministrar o Senhor, né? É que para algumas pessoas pode não fazer tanto sentido assim, né? Tem 2 níveis de ministração, né? A gente pode ministrar as pessoas, né? Com uma canção também, que pode tocar o coração, né? Que pode, através do Espírito mesmo também que toque, a gente pode ministrar ao Senhor, né? Eu amo essa parte de ministrar ao Senhor, né? Eu amo ministrar à igreja, estar com a igreja também, né? Mas esse lugar de ministrar a Deus porque a presença dele, né? Esse dia eu estava escutando um podcast, às vezes a gente pode se preocupar tanto em ministrar as pessoas, mas quando a presença de Deus vem, ela ministra as pessoas também. Então, eu creio que talvez a nossa preocupação seja mais, deva ser mais, como igreja, como corpo de Cristo, ministrar o coração do Senhor, né? Porque a presença, quando ela vem, ela toca cada necessidade. Ela sabe assim? Porque você talvez precise de uma coisa, outra pessoa é de outra ali. Então, a gente começa a adorar ali, e você vai ver que daqui a um tempo, e é muito legal isso, eu não sei se vocês como centro, né? já tiveram essa experiência de talvez você estar no mesmo culto, ter a mesma ministração, assim, tanto de louvor a Deus. A palavra, ela é muito intencional ali, eu entendo, né? Direcionada também, mas são ministrados de formas diferentes. Eu já conversei com pessoas que estavam no momento do louvor e Deus ministrou uma coisa no coração de um, no coração de outro. Com ali. A mesma canção. Entendeu? Então Deus gerou aquilo, ele ministrou o que precisa. A presença de Deus ali ministra os corações também, né? E bem melhor que a gente. Aí eu entendo, né? Mas eu entendo que tem esses 2 níveis, né? De ministrar aí o povo, né? A igreja de Cristo e ministrar ao Senhor. Então, no quarto, geralmente, é exatamente isso que acontece comigo. Assim, eu acredito com todo ministro, né? Você começa a ministrar ao Senhor, você começa a adorar ali e daqui a pouco vem a presença. E quando vem a presença, ela começa a ministrar o seu coração e às vezes... Eu lembro uma canção assim que, para ser mais específico, uma canção que eu fiquei meses com ela no meu quarto, que é Pra te adorar eu vivo. Eu tinha vergonha de cantar na igreja essa música. Eu falei, eu não vou mandar isso no repertório porque ele é tão simples, as pessoas não vão entender o que eu vivo com ela aqui, porque é muito simples, né? Aí eu lembro que às vezes eu me encontrava com os meus amigos, aí tocava, lembra, Rafa? Lembro. Eu tocava, falava, nossa, que música é essa? É uma música que eu fico ministrando. E aí, essa música, quando eu ministrava, vi uma presença, assim, de Deus no meu quarto e, ao mesmo tempo, o Senhor me ministrava em muitas coisas. Ali eu estava ministrando ao Senhor, quando a presença vinha... Gente, experimenta ministrar o Senhor e deixar a presença dele ministrar o seu coração. Meu Deus, é muito sobrenatural, é muito lindo. E essa é a melhor parte, né, da presença de Deus. Eu me emociono. e eu tenho eu creio, né, que esse contato do quarto, assim, de ministrar ao Senhor... é muito forte, é muito sobrenatural. E o meu desejo, assim, quando eu venho ministrar, é que a igreja encontre esse lugar em Jesus também, sabe? De ministrar o Senhor, de vir com o coração dela, assim, aberto para... Nossa, Jesus está aqui, meu, a presença de Deus, ela está aqui, meu, eu fico às vezes desesperada quando... ministrando, às vezes quando eu chego num lugar que eu falo a presença está aqui e simplesmente a gente pega e vai embora. Nossa, isso é difícil. É difícil mesmo. Mas, e como que foi? Desculpa, vai falar mais. Mas é um nível, né, que a gente vai buscando de conhecimento mesmo em Deus, né? E Deus é uma fonte inesgotável, né? Não estamos aqui para falar de se buscar mais ou menos, mas quanto mais a gente busca, mais a gente tem, né, dele, da presença. Então, esse é o lugar, assim, que eu mais amo estar. Para a gente encerrar essa parte de composição,
Fala pra gente como que foi também o seu processo, e eu estou perguntando porque eu acompanhei, de expor as suas canções, né? De tirar elas do seu quarto, trazer realmente, expô-las, né? Seja ministrando na igreja, trazendo para a banda da igreja, ou até chegar ao ponto de você decidir gravar, de você entender que Deus tinha algo realmente nesse sentido também. Conta pra gente um pouquinho como foi o seu processo, né? Porque também trata um pouco das dificuldades. Eu acho que isso também vai abranger, vai atingir muitos jovens que às vezes literalmente paralisam algo que Deus tem para vocês, ou pela vergonha, timidez, insegurança, seja o que for, né? Então acho que vai servir de um bom testemunho também de fé para a galera. E também como que foi para você ter a experiência de ver a sua música sendo gravada aqui na igreja na proporção que foi, e não só pela questão da gravação, porque eu te conheço, eu sei que não, isso não nunca teve nem tá no seu coração, mas no sentido de ver a canção que Deus te deu num quarto fazendo sentido para a igreja, fazendo sentido para um tempo que a igreja, porque eu lembro dessa época, e foi realmente uma época que as ministrações do pastor Ney, os outros pastores de fora que vinham, falavam muito sobre fé. E foi uma época que Deus realmente estava ministrando a fé sobre a igreja e levando a igreja a um outro nível de fé, né? E como que foi para você ver, tipo, a sua canção assim, fazendo sentido para a igreja, no sentido da sua experiência, assim? Então, às vezes eu me colocando um pouco no lugar, falando assim, nossa, e eu que pensava que aquela não era nada, aquela canção era muito igual a todas as outras, e Deus tinha algo com aquilo. Como foi esse processo para você? Para mim é muito difícil, né? Às vezes é difícil você crer que Deus também pode pegar algo do seu secreto, né? E expor, né? Então, eu nunca dei muito crédito, assim, apesar de eu ter experiências muito profundas ali no coração, no meu quarto, no meu secreto, desculpa, acho que eu errei. Mas, assim, eu tinha muito medo de mostrar e... E o medo era em que sentido? De insegurança, no sentido de aceitação, ou de não ser bom o suficiente? Quais eram? Detalhe um pouco mais desse medo, em que sentido? Então, na verdade, eu acho que era só medo mesmo, mas eu não consigo nem explicar que tipo de medo que era. Eu acho que era algo novo, né? Então, quando a gente vai para algo novo, assim, gera esse medo, né? Então, era muito desse lugar, assim, deu, nossa, mas será que é isso? Será que o pessoal vai querer cantar uma música e tudo? Mas aí eu sou muito, eu busco ser direcionada pelo Espírito Santo, né? Então, tem horas que o Espírito fala e às vezes eu fico assim, né? Não, fico lutando, mas tem horas que Deus é muito específico comigo. Então, aí quando é muito específico, aí eu falo, então eu vou, entendeu? Então, com essa canção foi muito específico. Deus realmente ministrou meu coração, que eu entendi que era para aquele tempo, que era para a igreja. Então, eu fui, né? E eu creio que às vezes é o medo do novo também, né? De algo novo, de você dar exposição também, né? Eu acho que é algo que Deus também trabalha em mim. É difícil para mim. Eu sou uma pessoa que pode não aparentar, mas eu sempre luto ao contrário, né? Cada pessoa tem um perfil, né? Mas o meu perfil é mais de querer se esconder do que se expor. Então, para mim, expor algo que eu faço, me expor aqui, é muito difícil. Mas parece que Deus sempre chama os que é do contra. Ao contrário, né? Se você gosta de aparecer, Jesus vai te colocar. Vai falar, não, meu filho, não, você vai ficar aqui. Você não corromper seu coração. Não que ele não possa expor, né? O Senhor pode fazer tudo. Mas comigo é muito esse trabalhar, assim, de vencer essa questão, assim, do não querer se expor, né? Do não querer colocar para fora, às vezes, aquilo que Deus está falando. Então,
eu sempre falo, assim, converso com muita gente, principalmente jovens, mais jovens que eu, né? Não sou tão velha assim. Mas sempre converso com isso, porque às vezes as pessoas veem a gente ministrando, acham que, tipo assim, tá tudo bem, né? Você tá ali, não tá acontecendo nada, você só vai fazer. E não, né? Existe um ser humano ali por trás que tem, às vezes, os seus medos e tudo mais, vai porque confia no Senhor, né? Então, para mim, hoje, ser ministro é muito esse lugar de confiança. E tem algo que também, nesse tempo, que abriu muito os meus olhos. Eu falo muito Senhor, né, gente? Mas é porque são construções, né? Que geralmente a gente pode vir ministrar pelo nosso sentimento, né? É um E perigo. principalmente a gente que é do louvor. E às vezes pode ser até comum, né? E eu não tô falando só de ministrar às vezes a sua dor, né? Porque às vezes a gente pode vir falar, porque eu não estava me sentindo assim, ou não sei o quê, ou às vezes você acaba deixando uma ministração mais melancólica. Já aconteceu comigo também, né? E eu entendi que não é sobre mim, né? E esse não sobre mim, eu não estou falando sobre não ser técnico, não fazer bem, né? Não me preparar. O não ser sobre mim é que não é sobre o sentimento que eu tenho naquele momento. É sobre quem Deus é. É Sim. sobre aquilo que Ele quer fazer. Jesus. E é exatamente isso, né? É sobre quem Deus é. Isso é uma coisa assim que me abriu os olhos, né, para entender, mesmo no dia que eu não estou bem, né, às vezes até fisicamente, né, e tudo, mas mesmo nesses dias não é sobre mim, entendeu? Mesmo se eu não estou bem emocional, eu preciso entender que o meu chamado é ministrar a Deus, ministrar as pessoas, estar naquele lugar, muitas das vezes não movida pelo sentimento que eu tenho, mas sim pela fé que eu tenho em Deus, sabe? E desse lugar de conhecimento de quem Ele é, né? Então, eu tenho compartilhado isso também com os meus colegas, né? Com as pessoas que estão próximas de mim. E hoje estou compartilhando aqui. Mas eu acho que é algo que, para mim, faz muito sentido agora, assim, né? Que eu vejo que talvez seja um pouco mais de amadurecimento aí nesse lugar da adoração, né? Da ministração, que não é sobre nós, né? Sim. Sobre Jesus, é sobre aquilo que Ele almeja fazer, né? Sobre a sua igreja, né? E eu acho que eu não terminei aquela parte, né, do sentimento de ver a igreja cantando. Para mim foi muito feliz, assim, porque eu me sinto parte do corpo de Cristo, né? E a melhor coisa é você ver você servir numa igreja e ver algo que o corpo compartilha, sabe assim? Que foi gerado aqui, que foi gerado entre nós. É igual quando uma pessoa escreve um livro, a nossa pastora escreveu um livro. Meu, é algo do corpo aqui. É de todo o corpo, né? De toda a igreja, mas é algo nosso aqui. Da igreja, assim, é algo que faz parte de todos nós. Nós Sim. temos que nos alegrar com isso, né? Porque é algo que está evidenciando, mas todos nós, eu vejo que de alguma forma faz parte, né? Então, quando faz sentido para a comunidade que você ministra, assim, quando você serve ali, assim, é uma alegria muito grande, uma alegria no espírito, também podemos dizer que é uma alegria na carne também, assim, né, que a gente pode se alegrar também de forma bondosa, assim, na nossa carne, por Sim. coisas boas, né? Então eu fiquei muito feliz, eu vi muito testemunho, assim, eu me alegrei muito, assim, foi muito lindo, assim. E eu sou grata a Deus por isso, que Deus levante mais compositores, que a gente possa ter muitos compositores aqui, que muitas pessoas sejam ministradas, né? Que o Senhor me use também com canções para ministrar corações, porque é sobre isso, é sobre Jesus mesmo. Uau! Esse podcast dá um curso, hein? Fica a dica aí, ó, pra galera. Meu Deus, muita gente boa. E pra gente encerrar essa parte,
quais os conselhos, dicas você pode dar para um jovem que está descobrindo a sua vocação? Nesse caso, eu coloquei aqui para um jovem que está descobrindo a sua vocação necessariamente na música, na área da música. Seja um conselho técnico ou espiritual, né? Também é um alerta para os desafios, né? Ou mesmo perigos, né? Que pode enfrentar. Qual conselho você deixa para a gente? Um dos pontos primordiais Um dos pontos primordiais, assim, que conta muito, né? Não tem como falar. Existe a questão da técnica, né? Precisa se aprender o ofício. Hoje eu estava compartilhando uma palavra sobre Samuel. E Samuel, ele foi entregue, né, pela mãe dele, em serviço do reino. E ele aprende o ofício ali, antes mesmo de Deus chamar ele, né, para servir lá como profeta. Então ele está ali, ele aprende o ofício, né? Então, para a música isso é muito importante, né? Que a gente aprenda o ofício, que a gente consiga ter uma boa desenvoltura, né? Ainda mais para a estrutura de igreja que nós temos hoje, né? Não só aqui como no Brasil. Sim. É algo que vem crescendo e é muito bom, é muito positivo, né? Sim. Então, o primeiro ponto é aprender o ofício. Assim, antes, né, tenha a sua vida com Deus, né? Seja crente primeiro. Seja crente. Seja crente. É muito importante ser crente. Aí, porque, né, a gente está na igreja. Mas tem gente que não é. Aí... Não, e só para deixar bem detalhado, crente em Deus, tá? E assim, Deus. O único Deus, né? Porque existem várias formas de ser crente, tá? Só para não deixar dúvida. Primeiro ponto, vamos mudar aqui, né? Primeiro ponto, seja crente. Segundo, aprenda o ofício. Né? Porque não tem como, às vezes, a pessoa tem grande admiração pelo que os músicos fazem e tudo, mas também não sabe que ali tem um aprendizado, né? Tem tempo dedicado, né? Tem tempo de ensaio. Para quem está aprendendo, tem tempo de estudo também, né? Estuda canto, a gente estuda a música que a gente vai cantar, vai ministrar, faz muitas coisas, né? Então... esse primeiro ponto, né, ser crente. Segundo, aprende o ofício. E depois você procura um lugar para servir, né? Então, esses 3 pontos são primordiais, né? Servir. O terceiro, assim, servir. Servir é o que vai te aperfeiçoar ali, vai aperfeiçoar o seu dom, vai descobrir se você tem chamado, né, para exercer aquilo. Isso daí daria um outro podcast, né? Ó, vamos fazer assim, quem quer o podcast parte 2 com a Ana Lima, tá? Comenta aí nos comentários, eu quero, mas comenta assim bastante pro pessoal ver que vocês querem mesmo, tá? Olá. E a gente convida a Rafa, a gente faz uma... Eu paguei ela pra falar isso. A gente faz a parte 2, aí a gente deixa vocês mandar as perguntas antes, aí ó, a gente prepara com as perguntas de vocês. Comenta aí embaixo. Mas eu acho que são esses 3 pontos, né? Eu acho que até o nosso pastor, né, pode aconselhar talvez melhor, mas eu acho que o princípio é esse, né? Ser crente, aprender o ofício em tudo que a gente for fazer na igreja, não só aqui no louvor, né? Uma pessoa que almeja pregar, ela tem que se preparar antes, né? Além do chamado que Deus dá para ela, mas ela vai ler a Bíblia, né? Vai estudar teologia também, é muito bom, né? Aprimora o seu conhecimento em tudo. Então, tudo que você faz para Deus tem que se aprender o ofício, né? Tem que se aprender como se faz. E o próximo passo é servir. E só que servindo, você aprende muito, né? Servindo. Não só existe a questão do técnico, eu venho aqui e faz. O servir, ele te afia, né? Porque você vai lidar com pessoas diferentes de vocês, você vai também lidar com diferentes gostos, né? E aí a gente vai ter que alinhar, porque aqui nós somos um corpo, né? A gente tem que ver o que é melhor por corpo. Nem sempre o gosto de uma pessoa só, né? Ou de todo mundo vai ser o que vai, né, fazer que a gente seja eficiente
na nossa proposta de ministrar a igreja, né? O tipo de música, tem muitas coisas, né? A ser feito, né? Então, servir, né? Ela nos afia, né? E nos desafia também, né? A ser melhor, a nos dedicar, a ensinar também, né? Aqueles que estão chegando, né? Por exemplo, na rede é um lugar onde a gente aprende muito. Nossa, eu aprendi muito na rede de jovens, fui muito ministrada. Tive bons líderes também que me afiaram também. Os nossos pastores também, que são pessoas bem disponíveis também, assim, para nos desafiar a melhorar cada dia mais, a entregar o nosso melhor. E é isso, esses são os três pontos aí que eu acredito. Ótimo. E última pergunta aqui. Defina pra gente, mediante a tudo que você já compartilhou com a gente, a sua experiência, a sua caminhada, defina pra gente o que é adoração como estilo de vida. A adoração como estilo de vida é ser parecido com Jesus, né? É ser a cada dia mais parecido com Ele, né? Nos lugares que a gente estiver, não só aqui dentro da igreja, né? Viver uma vida de devoção a Ele, né? Em todas as nossas atitudes, em tudo que a gente faz, né? E nem sempre a gente vai acertar, né? Eu não acerto tudo. A Rafa não acerta tudo, ninguém acerta. Mas existe uma coisa muito importante, né? No Evangelho, que é o arrependimento, né? Isso. A gente precisa sempre buscar se arrepender diante de Deus daquilo que a gente faz de errado e ter orações, assim, sinceras diante de Deus, né? Até porque se a gente não tiver, Ele vê de qualquer forma. Deus sabe quem nós somos na realidade, no íntimo, né? E tem coisas que às vezes a gente nem sabe que é, né? Mas e Ele nos mostra. Quando a gente se posiciona e fala, Senhor, eu me arrependo, mostra quem eu sou para ti, sabe? Me mostra, são orações perigosas, mas Deus mostra quem a gente é. Doloroso. E é muito bom que a gente vai sendo lapidado verdade. a cada tempo. E Deus escolhe temporadas também, eu vejo assim, né, para nos moldar em certos assuntos, em certas coisas que nós precisamos mudar, né, crescer em Deus. Mas a vida com Deus, eu sou nova ainda, mas eu acho que eu sou nova ainda. Você é nova, amiga. Nova. E eu vejo que é um eterno processo, né? Porque lá na adolescência você teve um tipo de processo, aí quando você vai amadurecendo é outro processo, acho que quando você casa é um outro processo, assim. Eu não estou falando sobre sofrimento, mas sobre crescimento mesmo, Sim. assim, que gera também, todo crescimento gera uma dor, né? Mas eu creio que a nossa vida com Cristo vai ser sempre essa, né? Sim. Até que nós sejamos aperfeiçoados completamente em Jesus, né? Naquele grande dia, quando Ele vier restaurar todas as coisas. Então, nós já sabemos, conhecemos a Bíblia, então vai ser um processo até encontrarmos com Cristo. É sobre isso. E para finalizar, vem a parte mais quente, mais interessante, as perguntas polêmicas, surpresas. Não quero polêmica. Ao desespero da pessoa. Misericórdia. Brincadeira. Era só para ver se ela ia se desesperar. Mas a gente vai fazer um bate-bola, que é aquele ping-pong. Pergunta, responde, e aí você vai responder a primeira que vem na sua cabeça, tá bom? Tá preparada? Are you ready? Ok. Preparada. Vamos lá, então. Uma pessoa da Bíblia. Jesus. Forte. A primeira que vem, né? Um livro. Um livro. Nossa. Eu li um livro, Marcados pelo Espírito. Foi um livro que me marcou bastante, assim. Chorava bastante. Passa o nome do autor para quem quiser. Depois coloca no link. Foi até do... Esse Marcados pelo Espírito não é o do Luciano Subirá? Mas não é dele. Ah, não? Não. Foi da conferência, mas foi um livro que me marcou bastante. Um
Outro filme. também é aquele do quarto de guerra também, é de oração. Só de oração, gente. Um filme. Um filme? Ai, não sei não. Como assim? Não tenho filme preferido, gente. A pessoa é do quarto mesmo, né? Tipo, Não é assim não. Mas eu não tenho não. Eu tenho série. Uma série, vai lá, Prison vai. Break, melhor série de todas. Não, agora a melhor série que eu tô achando é o The Chosen. Não, The Chosen é, Show, né? é muito Show de bonito, bola. né? Um Interessante. versículo. Um versículo? Eu gosto muito de Romanos 8, né? Mas eu gosto muito de Romanos 8 todo. Eu não sei citar todos. Que aí Tá fala bom. sobre a paternidade mesmo, né? Sim, já valeu. E uma frase que você leva para sua vida. Uma frase que eu levo pra minha vida. Nossa, que forte. Amar a Deus acima de todas Uau. as coisas. Uau, é isso. E o próximo como a ti mesmo. É isso. Sobre isso. Então, chegou no fim o nosso podcast. Estamos Meu Deus. encerrando. Eu sei que tá um bom. gostinho de quero mais, então comente bastante aí. Parte 2, parte 2. O pessoal convencer que vocês querem e convidar ela de novo para o nosso podcast, fazer uma parte 2. Rafa ficou empolgada. Eu queria muito agradecer a você, Ana. Para mim foi um prazer assim poder te Obrigada. entrevistar a sua amiga. Olha que privilégio. Foi E eu uma fui uma honra amiga ter. bem boazinha. Não entrei em nada foi polêmico. fácil, porque foi a Rafa. Se Eu fosse- mandei pra lá no WhatsApp, galera. Pode fazer umas perguntinhas polêmicas? Ela, não, nada de Não. polêmico. Só a Bíblia. É, só Tô zoando. mesmo. Fui uma boa amiga. Então, eu queria te agradecer. Muito obrigada por ter atendido o convite. Para a gente realmente foi um prazer te receber aqui no nosso podcast. E eu acredito que vão ter outras vezes também por Amém. aí. Eu quero agradecer também. Eu creio que o Senhor tem lugares mais altos, né, para os jovens dessa cidade. E eu quero também profetizar que vocês vão permanecer, vão crescer. E eu creio que esse nome também não é em vão. Vocês vão e vai continuar indo. Muita gente que vai vir também vai continuar sendo enviada. E eu sou muito grata a Deus por este dia, por estar compartilhando com vocês. E eu sei que vocês vão viver grandes coisas no Senhor. Amém. Vai haver uma colheita muito grande, eu creio muito nisso, de jovens aqui nessa cidade, de envio de missionários, eu creio nisso. E que vai sair daqui, eu creio Amém. muito nisso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso, galera. Aqui a gente encerra mais um We Go Podcast. Toda terça-feira a gente sobe um vídeo novo com um entrevistador novo, um rostinho novo, um entrevistado novo também. Então, fique ligado aí nas redes. Siga a gente também lá no Instagram, Jovens We Go, @JovensWeGo. A gente tá sempre postando algo novo. E é isso. Obrigada, galera.